Esse boa noite, certeza foi um boa noite cansado. Boa noite, queridos. Graça e paz, amém? Deus é bom? Glória a Deus, Deus é tremendo, queridos. Ele nos trouxe mais uma vez aqui. Aprove a Deus, que eu estivesse aqui nessa noite, por vontade do Senhor, por propósito do Senhor. E eu não creio em coincidência, e muito menos em simplesmente estar no lugar onde eu quero estar. Eu creio que aonde o Senhor me leva é porque Ele quer fazer algo através da minha vida, e é porque você precisa ouvir algo através da minha vida. Amém? Então, guarda o teu coração, não é sobre quem que está com o microfone na mão, é sobre quem quer falar contigo hoje. Amém? Diga assim para o teu irmão, então se prepara. Em nome de Jesus. Amém, amados? Deus é bom. Abre a tua Bíblia comigo no livro de 1 Crônicas, no capítulo 14. Em nome de Jesus. Saiba você que para nós estarmos num domingo fora da nossa igreja, é refeita toda uma logística para que nós possamos sair. A mesma coisa o pastor Nisuzi teve que fazer toda uma logística para que ele pudesse sair e eu pudesse estar aqui. A gente foi conversando. Então eu consegui, estar aqui nesse dia, porque isso foi colocado no coração do pastor, não veio por ele mesmo, mas o próprio Deus trouxe. Eu preciso levar o meu servo nesse domingo, aqui nesse lugar, eu preciso que você vá lá para Mongaguá, porque eu quero te levar lá para poder falar com o povo de lá. Deus faz o reboliço que Ele quer, amados, em nome de Jesus. E assim é, nós confiarmos e descansarmos nele, em nome de Jesus, amém? Tua Bíblia aberta no livro de 1 Crônicas, capítulo 13, fique de pé em reverência à presença do Senhor que está aqui nesse lugar, em nome de Jesus. 1 Crônicas, capítulo 13, no versículo 6 em diante, diz assim: o rei Davi e todos os israelitas foram a Balá, que é Quiriate-Jearim, em Judá, a fim de trazer a arca da aliança de Deus, que tem o seu trono estabelecido entre os querubins, a arca sobre o qual o seu nome Yahvé é invocado. Da casa de Abinadab transportaram a arca de Deus sobre um carroção novo e especial, conduzido por Uzá e Aiô. Davi e todos os israelitas iam exultando, cantando e dançando com todo vigor e alegria de Deus, ao som das harpas, liras, tamborins, símbolos e trombetas. Assim que chegaram à eira de Quidom, Uzá esticou o braço e segurou a arca, porquanto os bois haviam tropeçado. Naquele mesmo instante, a ira de Yahvé acendeu-se contra Uzá, e ele o feriu por ter tocado na arca sagrada. Uzá morreu ali mesmo diante de Deus e do povo. Davi ficou contrariado porque o Senhor, em sua ira, havia fulminado o seu companheiro Uzá. E até nossos dias, aquele local é conhecido como Pérez Uzá, a punição de Uzá. Naquele dia, Davi sentiu grande medo de Deus e se questionou: ora, desse modo, como poderei transportar a arca de Deus? Sendo assim, não trouxe a arca para a cidade de Davi, mas a deixou na casa de Obed-edom, o geteu. Então a arca de Deus permaneceu durante 3 meses sob os cuidados da família de Obed-edom, em sua própria casa. E Yahvé abençoou a família de Obed-edom e fez prosperar toda a sua propriedade. Pai, nós estamos diante da Tua poderosa palavra, que é pura, que é eficaz, que é remédio para os nossos ossos e para a nossa alma. Pai querido, eu quero pedir ao Senhor, oro ao Senhor para que essa palavra possa encontrar o espaço necessário no nosso coração, como prioridade nas nossas vidas, ó Pai, para que possamos desfrutar da Tua presença em nossas vidas todos os dias, em nome do Senhor Jesus. Faça aquilo que Te apraz fazer nesse momento em que a Tua palavra está sendo ministrada. Oro para que seja repreendido também toda distração, toda inquietação, toda preocupação, toda ansiedade, todo cansaço, toda murmuração no coração dos meus irmãos nessa noite seja repreendido em nome de Jesus, e que a paz do Senhor possa estar, Senhor amado, arraigada no nosso coração,
Pai querido, em nome de Jesus, e a conexão dos céus possa estar no nosso coração, da terra para o céu e do céu para a terra, para recebermos tudo o que o Senhor tem para nos entregar nessa noite, em nome de Jesus, amém. Aplaude o Senhor e tome o teu assento, amados. Glória a Deus. Deus é bom, amados. Amém? E o diabo não presta. Glória a Deus. Queridos, Deus tem trazido uma palavra a respeito exatamente dessa pequena porção da palavra dele, que está aqui no livro que nós lemos em 1 Crônicas. E diante disso, Davi estava dentro de um propósito incumbido de trazer de volta a Arca da Aliança da casa de Abinadab para exatamente a cidade de Davi, a casa onde ele construiu, a cidade onde ele construiu ali o seu palácio, para que a Arca do Senhor pudesse estar numa tenda que ele estava ali, tinha feito para que a Arca permanecesse ali, até que viesse ser construído o templo do Senhor. Nessa época ainda o templo não havia sido construído, havia ele construído o palácio, mas o templo ainda não, e ele fez com que houvesse ali, colocado uma tenda para que a Arca do Senhor pudesse estar ali. Só que a Arca do Senhor não estava em Jerusalém ainda naquele momento. A Arca do Senhor, ela tinha sido perdida numa batalha com os filhos de Eli. Quantos lembram disso? Lá com os filisteus. Então eles perderam a Arca e a Arca ficou lá por um período, permaneceu lá. Aí colocaram ela no templo dos deuses pagãos dele, e aonde a presença de Deus está, demônio, capeta nenhum consegue ficar de pé. Então eles viam que a presença de Deus, a Arca do Senhor, aonde ela estava, todas as vezes Dagon estava ali prostrado diante da presença de Deus. Então quando eles viram isso, vieram temores sobre eles, e eles verificaram que era a Arca dos filhos, do povo judeu que estava ali. Então eles simplesmente se reuniram e decidiram mandar a Arca embora. E quando a Arca foi-se embora, então eles simplesmente deixaram os bois levarem a Arca até chegarem no campo onde eles estavam trabalhando, e definiram que a Arca ficaria na casa de Abinadab. E então, dentro desse período aqui, aí veio exatamente a intenção de Davi de trazer a Arca da casa de Abinadab para colocá-la no local onde ele tinha preparado, que era uma tenda, onde a Arca poderia permanecer ali, e eles adorarem, sacrificarem ao Senhor naquele momento, assim, com a presença de Deus no lugar aonde deveria estar. Amém? Então Davi se reuniu com todo o povo e saiu em busca da Arca para poder trazer. Chegaram até a casa de Abinadab, e então vieram já com a presença, com a Arca, dentro daquele propósito que ele tinha estabelecido, num carro, numa carroça feita especial para conduzir a Arca do Senhor. E ali os condutores daquele carro eram Uzá e Aiô, filhos de Abinadab. E no momento em que eles estavam ali todos felizes, todos alegres, todos cantando, dançando com todo vigor e alegria diante de Deus, ao som de todos os instrumentos que nós possamos ver hoje. Agora há pouco nós estávamos aqui adorando ao Senhor, com os instrumentos todos eles tocando em harmonia, o nosso coração cheio de alegria, o nosso espírito totalmente elevado para uma condição de adoração, aqui onde estamos reunidos todos nós. E então há uma alegria que possamos, obter mediante a adoração com o Senhor, com os louvores diante do Senhor. Mas em determinado momento em que eles estavam tão alegres, mas tão alegres, de repente aqueles bois carregando aquela carroça, eles tropeçaram e a Arca de Deus iria cair. E quando a Arca iria cair, Uzá foi lá e segurou a Arca para que a Arca não viesse cair ao chão. Resultado disso foi que a ira de Deus voltou-se contra Uzá, e ele foi fulminado naquele exato momento em que ele fez isso, com a sua ação e atitude. Claramente que quando nós ouvimos uma palavra dessa, quando nós lemos essa parte da Bíblia, nós automaticamente somos levados para pensarmos e identificarmos que parece que Deus é um Deus tão carrasco, parece que Deus é um Deus tão ruim, parece que Deus é um Deus tão terrorista, que eles têm simplesmente, a vontade de fulminar alguém, porque fez um ato de simplesmente intencional de ajuda e não deixar com
com que aquela arca viesse cair ao chão. Não é assim que nós pensamos? Muitas das vezes nós olhamos para a palavra de Deus assim. Muitas das vezes ouvimos pessoas falar a respeito de Deus, de um Deus tão ruim, de um Deus carrasco, de um Deus que parece não ter nenhum tipo de amor ou temor. Ou seja, diante disso, o que vocês acham? O porquê que Deus fez isso aqui acontecer? Queridos, quando nós começamos a refletir diante daquilo que nós estamos lendo, e é preciso nós conhecermos a palavra de Deus para podermos entender as ações que Deus tem feito. Deus não faz nada simplesmente com o propósito de destruir. Deus faz todas as coisas com o propósito de nos proteger e nos abençoar desde o céu para a terra. Amém? Agora a responsabilidade para que essas coisas, as bênçãos do Senhor venham até a mim, é responsabilidade minha e sua. Para podermos simplesmente seguir à risca tudo aquilo que Ele deixou determinado na sua própria palavra. Eu quero dizer para você, meu irmão, tudo, exatamente tudo que é do céu nunca irá permanecer na terra. O que é da terra ficará na terra, o que é do céu subirá aos céus. Amém? Então quero dizer já de antemão para você, a Bíblia que você tem na tua mão, seja ela física ou seja ela digital, essa palavra que está escrita, ela não é terrena, ela é celestial. Ai pastor, é celestial? É, porque a Bíblia diz assim, que o verbo se fez. Onde estava o verbo? No céu. O verbo desceu, palavra. Amém? Se tornou palavra, carne trazida aqui, vivida, ensinando, sabe, discipulando, fazendo com tudo o que pudesse acontecer, e deixou toda ela aqui escrita. Ou seja, essa palavra não é terrena, essa palavra é celestial. Então tudo que é dos céus, nós precisamos entender que a minha vida e a sua vida aqui na terra, ela é uma vida voltada para os céus, porque estamos recebendo ensinamentos dos céus, não da terra. E quando estamos recebendo ensinamentos dos céus, ou seja, é porque a minha essência e a tua essência não é terrena, mas é celestial. Eu e você podemos estar dentro dessa carcaça, desse corpo podre, que é sim terreno, porque Deus fez ele com simplesmente, sabe, a obra-prima é terrena, é pó. Simplesmente que ele fez Adão, então eu sou pó, você é pó. E a Bíblia fala que quando nós morrermos, esse corpo vai para onde? Para o céu? Vai para onde? Vai ficar na terra. Mas a tua alma e o teu espírito não ficará na terra, subirá aos céus. Você pode aplaudir ao Senhor por isso, amados? Aleluia. Então quando nós ouvimos a respeito disso, quando nós vemos uma ação de Deus mediante uma ação humana, a intenção de Davi, ela foi extremamente correta. O coração de Davi, na intenção de trazer a presença de Deus de volta para a sua terra natal, para a sua cidade natal, ela era uma intenção extremamente boa e certa. Porém, o jeito que foi feito nunca deveria ter sido feito. Porque eu quero dizer para você, mas nós vivemos num tempo em que nós estamos buscando de alguma forma que a palavra de Deus possa se adaptar ao estilo de vida que nós queremos viver na terra. E o meu estilo de vida aqui na terra exatamente é isso, é um estilo terreno. E o estilo de vida terreno nunca subirá aos céus, permanecerá aqui até que tudo se finda, e depois daqui o resultado é inferno. Talvez você possa estar, sabe, tendo comichão na tua cadeira aí, porque um homem segundo o coração de Deus, o homem segundo o coração de Deus, que era Davi, ele fez algo que não deveria fazer. Você sabe o que ele fez? Você entende o que ele fez? Ele estava trazendo a arca, fazendo a coisa certa, porém de forma errada.
Você pode estar servindo a Deus com o teu coração e intenção, sabe, correta, porém de forma errada. E querendo com que todas as coisas possam se adaptar diante daquilo que está sendo ministrado, palavra de Deus, para que ela possa adaptar o teu estilo de vida, as tuas vontades, os teus desejos e aquilo que você quer experimentar ainda no mundo. Será que dá tempo? E muitas das vezes nós colocamos tantas coisas como prioridade. Senhor, segura um pouquinho que eu ainda quero casar. Segura um pouquinho porque eu ainda quero ter filho. Segura um pouquinho porque eu ainda quero namorar, Deus. Não vem agora não, misericórdia. Enquanto uma gama de pessoas fala assim, Maranata, a hora vem, Senhor Jesus, se tu ouve, tu fica, não, para de falar isso. Eu estou orando para que Deus possa esperar um pouco mais, até que Ele possa me abençoar com aquilo que eu falei com Ele. Ei, Deus não tem compromisso com a tua vontade. Ele tem compromisso com a vontade dEle. Quando nós entendemos que a nossa vida aqui na terra é uma vida de renúncia, aí nós vamos começar a experimentar tudo aquilo que Ele tem projetado para nós a partir dos céus para chegar na terra. Aqui Davi fez a coisa certa, porém o erro dele foi exatamente não observar as coisas que Deus tinha deixado determinada na sua própria palavra. Eu quero dizer para você, meu irmão, que nós caminhamos dentro de uma vida com o Senhor. De início nós simplesmente fomos fazendo as coisas tão simples e alcançando patamares, bênçãos, conhecimento, crescimento, que ao longo do tempo vai se passando e a gente vai deixando as coisas simples para trás e não as observamos mais. E é exatamente aquelas coisas simples que mudavam a atmosfera espiritual. Vivemos num tempo onde exatamente, queridos, a tecnologia ela tem se avançado muito e vai avançar mais ainda. A modernidade. Enquanto nós estamos aqui, quem diria que alguns anos atrás pessoas estariam nos vendo ao vivo ou vendo depois gravação de um culto como esse no aconchego da sua casa? Hoje nós vemos pessoas que querem permanecer no aconchego da sua casa porque não querem sair num frio, enfrentar um frio para poder estar aqui, porque julgam que, eu posso cultuar a Deus na minha casa, eu posso orar a Deus na minha casa, eu posso. E aonde Deus entra dentro desse eu posso? Quando começa a partir do momento quando eu posso todas as coisas, Deus não pode nada mais comigo. Eu passo a ser o dono de todas as razões da minha vida. E Deus nos fez como servos. Então eu não posso nada. O apóstolo Paulo diz que nós podemos todas as coisas. Amém? Não é assim que ele fala? Ele fala, posso todas as coisas. Então nós podemos todas as coisas. Porém, naquele que é Jesus. Ou seja, eu posso todas as coisas somente em Jesus. Fora de Jesus eu não posso nada. Então quando nós olhamos para isso, nós vemos o rei Davi construindo uma carroça especialmente para essa função. Tirar a arca, colocar a carroça sendo guiada pelos os filhos de Abinadab, Aiá, sabe, e usar para trazer a arca até a cidade de Davi. E aí eles começaram a cantar, a louvar, a adorar a Deus. Mas de repente os bois simplesmente tropeçaram, a arca ia cair, Uzá segurou e foi fulminado. Aí eu te pergunto, vai lá em Êxodo e verifica o que Deus falou, quem é que deveria, conduzir a arca dele e como é que deveria ser conduzida. Deus não pediu para fazer um carro especial para conduzir a arca. Deus não pediu para fazer algo diferente daquilo que Ele já deixou determinado na palavra dEle. E nós temos o costume de querer mudar alguma coisa da palavra de Deus para simplesmente se adaptar diante daquilo que nós queremos viver. Estamos vivendo tempos perigosos, onde ensinamentos estão saindo da sã doutrina daquilo que Deus deixou e trazendo algo confortável para que nós possamos nos adaptar e falar assim, é isso que eu quero para a minha vida. Mas será que é isso que Deus quer para você? Querido, eu não pedi para vir aqui, Deus me trouxe aqui. Então quando nós entendemos o que é isso, ou nós
mudamos aquilo que está fora do contexto da realidade bíblica, ou nós vamos estar enganando a nós mesmos. Só que no final das contas, nós vamos ver que nós estávamos totalmente errados. Então cuidado com aquilo que nós estamos fazendo, tirando alguma coisa ou acrescentando alguma coisa diante daquilo que Deus já deixou escrito. O que está escrito não se muda, não se acrescenta e não se tira. Isso é palavra de Deus. Não passará um tio, não acrescentará uma vírgula em nada daquilo que está escrito, em nome de Jesus, amém? Então Davi estava caminhando, fazendo todas essas coisas. De repente o boi tropeçou. Por que você acha que aquele boi tropeçou? Por que você acha que aquele boi tropeçou? Num momento em que estavam todos eles adorando a Deus, cheio de alegria, sabe, no seu coração, porque estavam trazendo a arca de volta, mas de repente algo aconteceu que estava fora dos planos, estava fora dos projetos dele. As coisas aconteceram em que alguém foi fulminado por conta de um ato impensado para simplesmente segurar a arca de Deus. Mas estavam adorando. Eu quero dizer para você que quando nós estamos adorando a Deus, por mais que nós possamos achar que estamos adorando a Deus, se os nossos atos não estiverem condizentes com a palavra de Deus, afiado com a palavra de Deus, em obediência extrema diante daquilo que Deus já deixou escrito, determinado na sua palavra, eu posso dizer para você, meu irmão, você vai ficar aqui adorando a Deus 24 horas, 36 horas, 48 horas, o ano inteiro, mas a tua adoração não ultrapassará o teto. Ai, pastor, misericórdia, porque não sou eu que estou falando, é Deus que está falando. O homem segundo o coração de Deus, a adoração não subiu, não querendo menosprezar e querendo ser menor que ele, porque ele é igual a mim e a você. A diferença de Davi para mim e para você é que ele tem ainda, que ele está vivendo a eternidade e nos espera chegar lá. Eu quero encontrar com ele, quero conversar com ele, quero bater um papo com ele. Você quer também? Faz assim com a tua mão. Glória a Deus, eu quero encontrar com ele. Fala, cara, tu foi a inspiração para muita gente, inclusive para mim. Ou seja, se ele, dentro da condição que ele estava, como um rei, como homem segundo o coração de Deus, a diferença dele para mim é exatamente reconhecer, sabe, os seus erros, as suas falhas e aceitar a correção de Deus. Quando nós somos corrigidos hoje, há cristãos hoje, crente, vamos falar crente, que é a palavra mais fácil para você entender, há uma geração de crente mimimi, que não se pode falar nada. Estou com raiva do irmão, estou com raiva do meu líder, estou com raiva do meu supervisor. Ele não entende o que eu estou vivendo. Ei, não precisa entender nada, é preciso obedecer aquilo que Deus nos ensina. Não gosto do pastor porque o pastor trouxe uma palavra dura. Ai, se o pastor Jesus soubesse, ele nunca mais traria o pastor João para cá. Eu posso dizer para você, querido, que quanto mais você não me quiser aqui, mais Deus vai me trazer. E eu não estou nem aí, eu vou vir todas as vezes que ele fala assim, vem. Se Deus falar assim, é vontade minha, eu vou. E se tu ficar com comichão, é problema seu, não é meu. Eu vou entregar aquilo que Deus falou para entregar, porque Ele sabe aquilo que a igreja precisa ouvir. Eu não sei o que acontece aqui. Os problemas nossos, da nossa igreja, já são demais para mim ficar me preocupando com o que está acontecendo lá na casa da qual eu saí. Não. Mas Deus sabe. É melhor Deus saber, porque Ele sabe como tratar. Então quando Davi estava caminhando dentro disso aqui, meu irmão, aí a conclusão, quando o louvor não vai, quando a adoração não sobe, quando a adoração fica paralisada aqui, quem é que paralisa? Os meus atos pecaminosos diante de Deus, na desobediência na qual nós estamos vivendo, achando que estamos obedecendo, e de repente nós sabemos de fato que nós não estamos obedecendo na íntegra. Então a nossa adoração, para os olhos de muita gente que está ao nosso redor, parece que o irmão está dentro de uma adoração tremenda. Mentira, emoção. Mentira, não está passando a barreira desse teto. Eu quero dizer para você que quando o Espírito Santo de Deus ele vem e nos toca, nós percebemos, mas quando ele para, ele não avisa. Ele não te dá um toque, eu estou saindo. Ai pastor, é assim, você vai ver, é a Bíblia, você vai ver. Quando
Davi foi ungido a rei, a Bíblia diz que o Espírito Santo de Deus se apoderou de Davi. Se o Espírito Santo de Deus se apoderou de Davi, quem é que ficou sem o Espírito Santo de Deus naquele momento? Saul sabia? Vai ler a Bíblia, você vai ver que Saul não sabia. Ele ainda achava que estava, sabe, era o último pacote, era a última bolacha do pacote. Porque ele ainda achava que ele tinha a unção, a presença de Deus sobre a sua vida. Mas quando ele foi ver, nada estava acontecendo mais. Então olha sempre o irmão e fala assim, cuidado. Porque você pode achar que está servindo. E de repente, você vai ver que não. Pastor do céu, você sabe como é que está teu coração? Eu não sei. E quando eles viram tudo isso acontecendo, o que acontece nos dias de hoje, na geração de hoje que nós estamos vivendo na igreja? Isso não é exclusividade nossa, mas é exclusividade da igreja do Senhor hoje. E assim que aconteceu todas essas coisas, quando Uzá foi morto ali, aí eu quero te perguntar, Deus precisa da minha ajuda? Precisa? Precisa da tua? Então tira a mão daquilo que não é para você pôr a mão. Amém? Deixa ele fazer aquilo que ele sabe como tem que fazer. O poder dele é suficiente para mim, simplesmente para a minha vida e para a sua vida, atuar de acordo com a sua vontade e o seu querer. A partir de mim eu bloqueio a ação de Deus. Então quando eu simplesmente renego, quando eu simplesmente renuncio, então Deus começa a trabalhar e atuar em todas as áreas, em todos os quesitos, naquilo que eu necessito para viver aqui na terra. Amém? Aí Uzá foi lá, pôs a mão. Será que Deus precisava que Uzá fosse segurar a arca dele? Será que aqueles bois tropeçaram por simplesmente eles não terem prestado atenção de tropeçar em algum lugar que ali eles estavam caminhando? Ou foi a mão de Deus que colocou ali para que aqueles bois tropeçassem e as coisas acontecessem, para que mostrar para eles, ei, vocês estão caminhando de forma errada? Aí quando as coisas aconteceram, simplesmente Davi ficou o quê? Contrariado. Porque o Senhor em sua ira havia fulminado seu companheiro Uzá. E até nossos dias aquele local é conhecido como a punição de Uzá. Quantas vezes Deus traz algumas questões de pessoas que estão próximas de nós, que nós não sabemos o que elas fazem lá fora, nós não julgamos e não conseguimos conhecer o que está no coração delas, e de repente Deus começa a trabalhar para poder atraí-las novamente para a presença dEle, desde que Ele abra o coração para que possa ser atraído. Pode ser que sim, porém pode ser que não. Pode ser que Deus o atraia e restaure a vida dele e o leve novamente agora para o lugar celestial, guardado com ele, para que não haja perda de vida. E o nosso coração fica tentando buscar, entender, compreender o porquê que Deus fez isso. Só creia, meu irmão, não procure entender nada, porque nenhum de nós conseguiremos entender a mente de Deus. Somos finitos, Deus é infinito. Quem está entendendo, diga amém. E quando sai fora daquilo que nós estamos esperando que pudesse acontecer, qual era a esperança de Davi diante desse ato? Vamos trazer a arca vai vir sobre uma adoração tão grande, no meio do caminho as pessoas serão tocadas, e nós estaremos entrando na cidade de Davi, colocaremos a arca no lugar dela, ali naquela tenda, e iremos fazer um culto, uma vigília de adoração, o poder de Deus descerá. Essa era a esperança, porém, não aconteceu aquilo que estava se programado no coração de Davi. Qual é a tua perspectiva de vida? Qual é exatamente o que você espera diante daquilo que você está fazendo, que vai acontecer nos teus dias seguintes? O dia de hoje, vem o dia de amanhã, se assim houver. Depois de amanhã, se assim houver. Como será? Quais são as expectativas que você coloca? As tuas ou as do Senhor? As expectativas de Davi eram humanas. As expectativas do Senhor, elas eram celestiais. E quando eu crio expectativa humana, eu serei frustrado. Amém?
Mas quando eu alinho a expectativa minha com a expectativa de Deus, então essa expectativa ela é extremamente celestial. E na expectativa celestial eu coloco Deus no centro de todas as coisas da minha vida. Então jamais eu serei frustrado diante daquilo que Deus quer fazer em mim e através de mim. Amém? Porque quando eu coloco a expectativa de Deus na minha vida, vai haver o quê? Vai haver exatamente revelação diante daquilo que eu estou fazendo de forma errada. Aí eu conserto. Quando a expectativa é humana, eu vou fazendo de acordo com aquilo que eu tenho a expectativa e não consigo entender, compreender, e sabe, Deus não consegue me revelar diante daquilo que eu estou fazendo errado. Embora o meu coração possa estar cheio de intenção boa, mas se eu estiver fazendo de forma errada, a Bíblia não me dá vazão para ser protegido. Pastor, o que o senhor quer dizer então com isso? Que não existe meia obediência. Não existe eu obedecer a Deus 99,9% e deixar de obedecer a Deus 0,01%. Se eu deixar de obedecer a Deus 0,01%, eu deixei de obedecer integralmente. Quem está entendendo? Como assim, pastor? Vou falar um negocinho que você já cansou de ouvir aqui. Você vai comprar uma água, uma garrafinha de água, como essa aqui. Aí você vai ler no rótulo e diz assim, no rótulo, 99% de água natural, fonte tal, 1% de água de fossa. Tu toma? Toma? Não, mas tem 99% de água mineral. Esse pouquinho aí não mexe em nada. Você toma? Se nós humanos sabemos escolher as coisas certas, como é que Deus vai aceitar um coração contaminado com 1% do inferno, né? Olha para o teu irmão e fala assim, está se ligando? Deus não tem conversa. Ou é ou não é. Sim, sim, não, não. Meu irmão, desculpa. Se você veio para essa casa e não se submete àquilo que está sendo ministrado, aquilo que tem sido direcionado, não vem. Estava falando agora há pouco para o Eli ali fora. Deus não quer quantidade, Ele quer qualidade. Você está pronto para ser lapidado? Para ser alguém que Deus possa falar assim, eu vou levantar fulano de tal, falar o teu nome, você fala assim, eis-me aqui, como Isaías fez? Usa-me a mim? É isso que a gente precisa entender, compreender. Eu vim buscar o quê? Sabe, nós cantamos louvores muitas das vezes que é mentira diante daquilo que nós vivemos. Sabe aquele louvor que a gente canta? Eu só quero tua presença, hoje não vou te pedir nada. Não estou aqui generalizando não, gente. Pelo amor de Deus, eu sei, eu entendo. Tem coração íntegro, sim, aqui. Mas Deus conhece a natureza, sabe, do nosso coração aqui, de todos que estamos aqui. Então, quando Deus Ele quer trazer algo para nos ensinar, Ele faz esse tipo de coisa. Talvez teu coração esteja íntegro, poxa, mas eu estou de bem, estou legal e tal, mas sirva para que você possa estar recebendo, porque amanhã de repente vem um ataque para que você possa se desviar. E os desviados hoje não estão fora da igreja, estão dentro da igreja, dando trabalho para os pastores. Estou falando da Peniel Ferribote, não é daqui não. Aqui é diferente. Ou seja, queridos, quando nós entendemos o que é isso, peraí, eu preciso analisar bem o que é a minha vida. E quando faz, sabe, as coisas acontecem ao contrário, nós ficamos revoltados, não aceitamos, não concordamos e nós desistimos de permanecer ali fazendo aquilo que Deus falou, nos ensinou para fazermos. Assim aconteceu com Davi. Versículo 12 diz assim, naquele dia Davi sentiu grande medo de Deus e se questionou, como desse modo poderei transportar a arca de Deus? Hoje a arca sou eu, hoje a arca é você. Acontece alguma coisa que você não queria que acontecesse, te deixou totalmente frustrado, entristecido, com o coração totalmente aborrecido, sabe, machucado, e aí, conclusão, você fica como? Todo animado para seguir servindo ao Senhor?
ou desanimado porque não aconteceu aquilo que você queria que acontecesse. Você fica furioso e questionando com Deus, porque as coisas não saíram do jeito que você esperava e determinou que Ele viesse a fazer para você. E assim Davi simplesmente caminhou, simplesmente questionando: como é que eu vou caminhar agora? Como é que eu vou conduzir tua presença no meio do povo, diante de tudo isso que aconteceu? Meu irmão, quando eu vou buscar a ajuda diante daquilo que estava acontecendo, para que as coisas não saiam fora do eixo, como Uzá fez, colocou a mão onde não deveria colocar. Vamos chegar lá para você entender, sabe o porquê que ele fez isso, e aí você vai se identificar em algumas questões, outros não, mas outros sim. Ou seja, quando começou a acontecer esse tipo de coisa, então, como é que eu vou conduzir a presença de Deus no meio de todo o povo e dizer que Deus é bom? Como é que faz? Acontece uma coisa ruim na minha vida, acontece uma coisa ruim na nossa vida, e nós dizemos que Deus é bom. Contraria ou não contraria aquilo que nós estamos vivendo diante daquilo que nós falamos? Porque a Bíblia fala: aos olhos humanos parece que Deus é ruim, mas aos olhos espirituais Deus é bom demais. Porque aos nossos olhos nós viemos simplesmente da perspectiva terrena. Aos olhos espirituais nós vemos através da expectativa celestial. Então há sobrenatural ativado no meu coração. Amém? Então Davi, quando ele começa a questionar tudo isso, ele estava questionando do ponto de vista terreno. Ele viu aquilo que aconteceu, mas não buscou a presença de Deus para compreender que ele tinha feito algo errado. No sentido, no versículo 13 diz assim: sendo assim, Davi desistiu de trazer a arca para a cidade de Davi, mas a deixou na casa de Obed-edom, o geteu. Davi aqui nesse momento ele falou assim: Senhor, é melhor o Senhor ficar aqui, porque eu estou desistindo de te carregar comigo, por conta que o Senhor fez esse tipo de negócio. Agora eu não sei como é que eu vou me comportar diante de todos aqueles que estão, sabe, sobre o meu comando, porque eu falo que o Senhor é Deus, que o Senhor é bom, que a tua misericórdia dura para sempre, e de repente todos eles viram que isso aconteceu aqui. Como é que eu vou conseguir ainda caminhar contigo? E é bem assim que nós fazemos nos dias de hoje. Desistimos, desanimamos. Mas eu venho ainda na igreja para todos saberem que eu ainda estou aqui, mas a minha mente está fora daqui. Os meus pensamentos estão em outros lugares. Eu não vejo a hora de terminar o culto, porque depois de sair daqui eu quero curtir algumas coisas da minha vida. Então vivemos uma prática simplesmente de religiosidade, simplesmente cumprindo cerimoniais que não vai nos levar a lugar nenhum, somente a enganos. Jesus nunca foi e nunca será uma religião. Porque religião ela nos leva a rituais. E o Senhor Jesus, Ele nos leva a uma liberdade de vida, estilo de vida, crescimento de vida, conhecimento de Deus. Sigamos e prossigamos em conhecer o Senhor, diz a palavra dele. Não diz ao contrário, desistimos, se desanimamos em querer permanecer conhecendo a Deus. Não. Ele nunca vai deixar de ser Deus por causa daquilo que eu estou desistindo dele. O problema é eu e meu se desistir, porque Ele não precisa de mim. Quem precisa dele sou eu, quem precisa dele é você. Amém? Então quando eu entendo o que é isso, espera aí, eu preciso mudar algumas coisas na minha vida. E Davi simplesmente deixou. Você sabe o que é deixar a presença de Deus lá? Naquela época o Espírito Santo de Deus não estava na terra. Naquela época a presença de Deus estava ali naquela arca. Por mais que Davi estava ali, sabe, com o Espírito Santo de Deus que tinha tomado ali, sabe, se apoderado da vida dele, ele estava dizendo assim: eu não quero trazer a presença de Deus comigo agora. Você já imaginou se Deus fizesse como nós fazemos com Ele? Desanimamos, deixamos de lado, não quero saber, vou viver minha vida. Já pensou se Deus faz isso conosco apenas um minuto sequer? De olhar para você e falar assim: ei João, é o seguinte, estou desanimado contigo, tu não obedece em nada, tu é um cara teimoso, tu fica resistindo, tu fica, sabe, desobedecendo.
eu estou desistindo de tu agora, 1 minuto só que eu estou falando, o que você acha que aconteceria comigo? Continuaria bem? Continuaria vivo? Ou você acha que os holofotes malignos, satânicos, diabólicos não estão todos eles voltados para nós como igreja? Que a partir do momento que Deus desistir de mim, eu serei fulminado na mesma hora e não irei para o céu. Mas Deus nunca desistiu e nunca desistirá de ti. Amém? Vou repetir para você entender. Deus nunca desistiu e nunca desistirá de ti, da tua vida, da tua casa, da tua família. Em nome de Jesus. Amém, queridos? Aleluias. Agora, por quê? Porque ele olha simplesmente da perspectiva de Jesus em mim. Então ele olha através de Jesus. Então ele vê que nós somos justificados, amados, sarados, redimidos, lavados com o sangue do Cordeiro Jesus Cristo. Então não há acusação nenhuma. Agora eu preciso permanecer. Sabe quando você tenta chegar no topo, e aí você chegou no topo, o que tu vai fazer agora quando você chega no topo? Como é que você faz? O que tem para fazer agora quando você chegou lá no topo, o último degrau que você poderia chegar? Cheguei! Aleluia! O que você vai fazer agora? Se manter. Diga-se para o teu irmão, se manter lá no topo é mais difícil do que você chegar no topo. Sabe por quê? Porque tudo depende de como você chegou no topo. Você já foi no mercado e você viu aquela pilha de latas que são empilhadas? Uma pirâmide, aí você vê a última lata lá no topo, a lata está reinando. É assim que a gente chega no topo. Porém, imagina-se que aquela lata, para ela chegar no topo, não foi ela que escolheu ir, alguém escolheu ela para pôr. Agora imagina ela com a vida, e ela indo buscar que era para ela estar lá embaixo, ela derruba um monte de gente e sobe um degrau, derruba outro monte de gente e sobe outro degrau, vai subindo, vai subindo, vai subindo, vai subindo, chegou no topo. Só que quanto mais estamos no alto, olhamos para baixo, dependemos de quem está embaixo, nos mantém em cima. Olha para o teu irmão e fala assim: sempre vou precisar de ti. Você consegue entender? Isso é igreja. Só que como é que nós caminhamos hoje? Se eu tiver que passar por cima do meu irmão para alcançar aquilo que eu quero, eu vou passar em cima dele, não quero nem saber. Aí nós questionamos: Senhor, por que o meu irmão é abençoado e eu não sou? Se eu estou recebendo a mesma coisa, o mesmo ensinamento, é porque ele quer mais de Deus e você não. Então nós precisamos entender bem o que é servir a Deus. Deus não tem filhos especiais e prediletos. Deus tem filhos que querem mais a Ele do que os outros. Sabe aqueles filhos que são rebeldes, que preferem passar o dia inteiro longe, vai para as baladas da vida, não está nem aí para o pai, não obedece, não fala nada, não justifica, tudo certo, tudo bonitinho. E aquele outro filho que está lá sempre obedecendo, sempre ali, sempre presente, dando justificativa, seguindo e obedecendo, sabe, os horários, cumprindo as regras que estão dentro de casa. Tu acha que quem será reconhecido muito mais? Um rebelde? Ou que simplesmente está sempre ali? Isso é só um exemplo, não estou dizendo que isso acontece não. Deus não faz assim. Embora eu sei que nós como seres humanos fazemos assim. Mas normalmente nós, sabe, fazemos dessa coisa. Não é que Deus não está querendo te abençoar. Porque se Ele te abençoar você fazendo desse mesmo jeito, o que você vai estar dizendo a palavra dele? Não precisa cumprir. Que Ele vai fazer do mesmo jeito, mesmo vivendo totalmente contrário à palavra dele. Não. Ele vai falar para você: quando você se reportar a minha pessoa com temor e tremor, as coisas começam a mudar na tua vida. Enquanto o outro que já está vivendo cheio de temor e tremor, ele vive tudo aquilo que Deus está falando para viver. Amém? Eu não sei se eu já falei isso aqui nas ministrações, eu quero dizer para você: Deus nunca te prometeu bens materiais. Prometeu? Esse não foi um não meio triste. Esse não foi um não meio, caramba, Deus te prometeu carro? Quem quer carro aqui? Faz assim, cada um. Ninguém quer? Meu Deus do céu.
Deus, você tá vendo? Ninguém quer carro, então trava aí, hein? Quem quer carro aqui, meu irmão? Amém? Quem quer casa? Quem quer dinheiro? Não, é programa do Silvio Santos, hein? Ou seja, tudo que nós queremos é o que? Terreno. Nada é celestial. Nós precisamos de todas essas coisas para vivermos aqui. Porém, o que a Bíblia fala a respeito de todas as coisas terrenas? Você vai lá em Deuteronômio 28, capítulo 1 até o 14, ele diz exatamente que todas as bênçãos, será bendito ao entrar, bendito ao sair, sabe, você vai estar por cabeça, não por cauda, tudo, ou seja, uma série de coisas, você fala assim, glória a Deus, não é? Só que todos esquecem do primeiro versículo, que diz o quê? Se obedecer, se obedecer, se obedecer, se obedecer e se obedecer, essas bênçãos vão te alcançar, elas correrão até você. Aí você vai lá, isso, Velho Testamento, você vai para o Novo Testamento, Mateus 6, ele vai dizer o quê? Buscai primeiro o reino de Deus e a sua, e as demais coisas. Ele não está dizendo assim, busca primeiro o reino de Deus, a sua justiça, e as demais coisas você corre atrás se quiser. É isso? Não, ele diz assim, elas serão acrescentadas. Quem vai trazer? Deus. Então olha para o teu irmão e fala assim, então não se preocupa, confia. Só que isso na prática mexe com a tua emoção, mexe com o teu coração, mexe com as tuas entranhas, e a tua ansiedade coloca os pés, faz você colocar os pés pelas mãos e não obedece aquilo que Deus te ensina. Por quê? Porque queremos viver a nossa vida a partir da terra. E aí você vai ver que o apóstolo Paulo fala assim, que nós fomos ressuscitados com Cristo Jesus e estamos assentados à destra do Pai. Juntamente com quem? Com Cristo. Então a tua vida é a partir do céu, não é a partir da terra. Então tudo que eu quiser que aconteça aqui, primeiro precisa estar acontecendo lá. O céu é o reflexo, o céu é o espelho. Por isso que Jesus falou assim na terra como? Não é assim na terra, não é assim no céu como é na terra, é o inverso. E nós queremos viver o inverso daquilo que Deus trouxe para as nossas vidas, em nome de Jesus mesmo. Por isso que nós simplesmente nos frustramos e fazemos como Davi fez. Eu vou deixar aqui, porque não dá. Eu estou falando, eu estou servindo, eu estou fazendo, eu estou orando, eu estou isso, eu estou aquilo, estou jejuando, estou sendo dizimista, estou sendo ofertante. E as coisas, em vez de caminharem como devem caminhar, não caminha nada. Eu estou desanimado demais. Conhece gente assim? Pouco ou muito? Muito nos tempos de hoje. Aí eu quero dizer para você, fazemos um monte de coisas. Lembra quando Jesus encontrou aquele jovem rico? E aquele jovem rico falou assim, ei Senhor, o que é que eu faço para herdar a vida? Jesus falou, faz isso, faz isso, faz isso, faz isso, faz isso, faz isso e faz isso. Amém? Qual foi a resposta dele? Senhor, tudo isso eu já faço. Oh, glória a Deus. Então já estou apto a ter a vida eterna. Jesus falou o que para ele? Falta-lhe ainda uma. Diga assim para o irmão, Deus conhece teu coração. Quando Deus falou assim, falta-lhe ainda uma coisa, ele foi bem naquela coisa que mexia com ele. O que era? Dinheiro. Eu preciso de dinheiro, você precisa de dinheiro, amém? Mas o dinheiro não pode me dominar, eu domino o dinheiro. Que amém triste é esse, gente? Davi, o próprio Davi aqui falou assim, já fui moço, agora sou velho, porém nunca vi um justo mendigar, porque a tua vida depende dele, não é do homem. Amém? Eu preciso do dinheiro,
Você precisa do dinheiro, porém o dinheiro não me domina. Eu domino o dinheiro. Pastor, então me explica o que é isso. No meio de uma corrupção, se o dinheiro te dominar, tu não vai pensar duas vezes em simplesmente tirar vantagem de pessoas. Se o irmão estiver te vendendo algum bem que ele está simplesmente querendo trocar, ele vai estar lá vendendo. Aí tu vai querer fazer o quê? Bom, é meu irmão da igreja e tal. Só que o meu coraçãozão está cheio de intenção errada. O que eu quero fazer? Tentar ao máximo tirar vantagem desse meu irmão, porque ele é meu irmão. Aí tu fala assim, pô, vende para mim, faz em tantas vezes. Aí o irmão na maior intenção, para te ajudar, para te abençoar. Tudo bem, faço. Aí tu vai pagar em X vezes. Vamos dar um exemplo em 6 vezes. Passou o primeiro mês, tu pá, meu irmão, glória a Deus. Passou o segundo mês, tu, irmão, aconteceu um negocinho. Só que o irmão está contando com aquilo que você fez para cobrir aquilo que ele também fez. Aí chega o segundo mês, tu não pagou. Chega o terceiro mês, tu ainda pagou o segundo. No terceiro mês, o irmão pensa assim, bom, ele agora vai pagar o segundo. E chega no terceiro mês, o irmão, querido, me perdoa, mas eu estou com um probleminha e eu não vou conseguir ainda te acertar. Mas fica tranquilo, Deus é bom e eu vou conseguir acertar você. Pode crer, não te esqueci. Quem está entendendo? É quando nós somos dominados pelo dinheiro e queremos tirar vantagem de algumas coisas. É quando nós somos convidados para fazer algumas coisas ilícitas e aquilo que nós olhamos é só cifras. Ai, que bênção. Sabe, olhando por questão do futebol, você vai ver que esses bet da vida aí, quantos jogam na bet aqui nesses bet da vida aí? Aposta, pá. Teve um irmão da igreja que falou assim, pastor, eu posso fazer esse desesperado, jogar esse negócio aqui, pastor? Eu falei, meu irmão, qual a diferença disso para o jogo de azar? Não sei se alguém joga, se tu joga, você dançou, quem mandou vir hoje? Veio hoje porque tu quis. Porque você vai lá, aposta coisinha pouca, nunca nem entrei nisso aí. Você vai lá, joga uma coisinha pouca, aí você vai lá e ganha. Aí você, puxa, que legal. Aí tu vai lá e fala assim, pô, só investi X, agora eu vou investir um valor um pouco maior. Tu vai lá e ganha. Aí tu, aí teus olhos crescem, pô, eu preciso comprar isso aqui custa assim, isso aqui custa X. Aí tu vai lá e coloca uma quantia que vai comprometer a tua vida financeira e a tua família. E tu vai confiando que tu vai. Aí vai lá o resultado e te dá uma rasteira. Aí tu fica desesperado, perdi, mas eu ganhei 2, 3 vezes, eu vou buscar. É ou não é assim? Aí eu te digo para você, quem é que está te dominando? O dinheiro. Onde Deus fala assim, confia em mim, semeia em terra boa, faz prova de mim, que as coisas vão acontecer exatamente como a palavra de Deus fala que vai acontecer. Não é do jeito que eu quero que aconteça. Sabe qual é a diferença, irmão? Nós vamos chegar lá para você entender tudo isso que você está ouvindo aqui nessa noite. Então, no versículo 13, sendo assim, não trouxe a arca para a cidade de Davi. Davi não a trouxe, mas deixou na casa de Obed-edom, o geteu. Diga assim, Obed-edom. Esse cara recebeu a arca de Deus lá. Aí eu te pergunto, ele sabia ou não sabia o que tinha acontecido? O que você acha? Claro que sabia. Um ato como esse todo foi um estrondo. Escândalos e situações que acontecem no meio nosso, todas as pessoas ficam sabendo. Então Obed-edom sabia, mas simplesmente chegou todos eles lá e disse, vamos deixar a arca aonde? Ele não falou assim, não, tudo bem, peraí, aqui na minha casa, eu vou deixar um local bem distante, no meio do quintal, lá no fundo, no meio dos matos, deixa lá, porque eu não quero ele aqui. Foi assim? Não. Obed-edom simplesmente fez o quê? Deixou com que a arca permanecesse simplesmente na sua própria casa. Versículo 14 fala, então a arca de Deus permaneceu durante 3 meses, sob os cuidados da família de Obed-edom, em sua própria casa. Não está dizendo que é no quintal.
quintal, não está dizendo que é num lugar afastado, não está dizendo nada, está dizendo que estava dentro da sua própria casa, o lugar aonde Deus precisa estar é exatamente na casa dele. Eu sou o templo, você é o templo. E quando ele permaneceu lá, diz a palavra do Senhor, e Deus, Yahvé, abençoou a família de Obed-edom e fez prosperar toda a sua propriedade. Eu quero dizer para você, querido, que quando você abre o teu coração e Deus adentra nele, e Ele consegue ter espaço para trabalhar em todas as áreas da tua vida, Ele simplesmente vai fazer com que as coisas possam mudar, e você vai ter experiências de crescimento magníficas, sinais e maravilhas virão sobre a tua casa, sobre a tua vida, sobre os teus negócios, a partir do momento que você está comprometido totalmente com as coisas de Deus, em obediência extrema, embora muitos possam falar, questionar, retrucar, mas você não abre mão de obedecer a Deus. Então a bênção do Senhor virá sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre tudo aquilo que diz respeito a você. Quem está entendendo? Amém? Ou você acha que toda a vizinhança, quando Obed-edom recebeu a arca de Deus, ele colocou ela lá dentro da sua casa, a família toda simplesmente, comprometida com a presença de Deus ali. Os vizinhos, você acha que gostaram? Os vizinhos, você acha que não questionaram? Os vizinhos, você acha que não falaram um monte de bobagem para ele? Tu é maluco? Tu é doido? Olha o que Deus fez lá com Uzá. Tu é doido trazer a presença de Deus aí? Olha, você vai ser fulminado. Querido, quantas vezes nós ouvimos essas coisas durante a nossa caminhada com Deus? Dentro da nossa própria casa. E Obed-edom falou: porque eu vou permanecer na presença de Deus dentro da minha. Se arrependeu? Não, claro que não. Até que chegou aos ouvidos de Davi: ei, Davi, você não desistiu, você deixou lá, você não quis saber mais. Sabe o que está acontecendo lá na casa de Obed-edom, o geteu? Olha, a arca do Senhor tem abençoado a família dele, a arca do Senhor tem abençoado a sua propriedade, a arca do Senhor tem trazido milagres e crescimento lá onde a arca de Deus está, na casa de Obed-edom. Aí Davi fez o quê? Opa, peraí, o que aconteceu diante disso? Eu quero dizer para você, querido, quando nós abrimos o nosso coração para o Senhor, e o Senhor adentra dentro de uma forma tão, com tanta liberdade para atuar nas áreas mais complexas da nossa vida, que as coisas começam a mudar, as coisas começam a nos ensinar, nós começamos a experimentar crescimento, conhecimento, profundidade diante de Deus e na sua palavra, perseverança, revelação, diante daquilo que Deus quer que nós permanecemos e diante daquilo que Deus quer que nós deixamos. Então nós vamos simplesmente fazendo as coisas como tem que ser feita, então as coisas começam a serem abençoadas. Eu quero dizer para você, o teu vizinho não vai ver. Eu quero dizer para você, os fofoqueiros de plantão não vão simplesmente espalhar que a bênção do Senhor está vindo sobre a tua casa, que as coisas estão acontecendo na tua casa, que a tua vida agora está mudada, que as coisas agora estão totalmente diferenciadas, que você não é mais a mesma pessoa, os teus filhos não é mais os mesmos, não são mais os mesmos, a tua esposa não são mais as mesmas, há uma presença de Deus tão tamanha que ali, a partir daquela casa, vem um oásis de paz ali, em meio a toda aquela redondeza, ou seja, todas aquelas pessoas que estão próximas vão ouvir isso. E isso que aconteceu com Davi. Quando Davi ouviu isso aqui, na hora ativou simplesmente aquilo que ele conhece de Deus. Um Deus de milagre, um Deus de restauração, um Deus de salvação. Então ele foi buscar: Senhor, tem alguma coisa errada que eu fiz para que tudo aquilo que aconteceu viesse a acontecer. Aí você vai lá para o capítulo 15, você vai ver que Davi reuniu todos eles e disse assim: nós vamos buscar a arca de Deus novamente, lá da casa de Obed-edom, porque no momento em que nós fomos buscar, nós não observamos com clareza aquilo que Deus deixou escrito na sua palavra. Aí ele pegou o que? Vem os levitas, vem cá, é vocês que vão pegar a arca. Aí alguém deve ter lembrado ainda para ele: vamos fazer outro carro de boi? Negativo. Foi isso que nos derrubou, porque Deus não falou para construir carro de boi nenhum. Os levitas
caminharem. Então verificaram, pediu perdão, foram lá e trouxeram a arca de volta. Aconteceu alguma coisa? Não. Então, quando nós fazemos as coisas certas, tudo aquilo que nós simplesmente não temos nem perspectiva que vai acontecer, acontecerá. Amém? Foi assim que Davi trouxe a arca do Senhor de volta. Então, quando nós entendemos o que tem que ser feito, meu irmão, nós vamos começar a aprender. Se Davi precisou aprender dessa forma, se Davi deixou de observar as questões daquilo que estava escrito na palavra de Deus, quem dirá eu e você? Então a minha vida e a tua vida passa a estar sempre sobre uma reflexão. O Espírito Santo me revela, traz uma inquietação na minha vida todos os dias, se eu estiver fazendo algo que não é e não condiz com a tua palavra. E não adianta colocar resistência, meu irmão. Deus falou para resistir o diabo, não resistir a palavra dele e a presença dele. E nós hoje fazemos isso totalmente ao contrário. Resistimos a Deus e permitimos o diabo. Deus falou, resiste o diabo e ele. Aí nós fazemos o quê? Resistimos a Deus. Como é que eu resisto a Deus? Com a palavra dele. Como é que eu resisto a Deus? Não concordando com o pastor. Como é que eu resisto a Deus? Simplesmente se revoltando com aquilo que está sendo colocado. Ou seja, meu irmão, nós estamos vivendo tempos em que as questões como, a autoridade, ela tem deixado de lado, os princípios, eles estão simplesmente deixados abandonados. E os resultados estão sendo simplesmente devastadores na casa, na igreja de Deus. Por isso que a gente vê o país vivendo todo esse caos. Tudo inverso. Porque a igreja está passando por um crivo em que Deus precisa trazer ela de volta para o eixo. Por isso que Ele está trazendo essas questões para que nós possamos acordar, despertar e assim a glória dEle vir sobre a minha vida, sobre a tua vida, em nome de Jesus. Ou seja, queridos, a arca ficou na casa de Obed-edom quanto tempo? 3 meses. Deus fez o que fez. Aí eu quero dizer para você, a arca ficou na casa de Abinadab quanto tempo? Você não sabe, eu sei que você não sabe, ou você sabe e esqueceu, mas eu vou trazer a tua lembrança. A arca ficou na casa de de Abinadab, terra, homem de Deus, tudo bonitinho, tudo certinho. A arca ficou na casa de Abinadab 20 anos. O que tu vê acontecer na Bíblia dizendo da presença de Deus durante 20 anos na casa de Abinadab? Nada. A Bíblia não fala nada. A Bíblia não registra nada. 20 anos. A Bíblia, a presença de Deus, a arca de Deus ficou 3 meses na casa de Obed-edom. Você vê já que Deus abençoou a família, a propriedade dele. Por isso Davi falou assim, deixa eu levar de volta. 20 anos ficou na casa de Abinadab. Por que Uzá fez aquilo que ele fez? Então a Bíblia nos mostra algumas questões do porquê que a gente não vê registrado coisas boas de Abinadab com a presença de Deus lá na sua casa. E estava também na casa dele. Aí você vê que os filhos dele, Uzá e Aiô, sacerdotes, por estar simplesmente não observar o temor de Deus diante daquilo que Deus simplesmente ensinou para eles, o que devia ser, para que eles pudessem temer a presença de Deus, não foi observado, ele foi segurar a arca. Por quê? As práticas fora de temor, era comum eles viverem assim, por mais que a presença de Deus pudesse estar lá dentro da sua casa. Então vai se passar o tempo, passou 1 ano, 2 anos, 10 anos, 20 anos. Fez o que Deus ali naquele lugar? Nada. Porque não havia temor, não havia respeito, não havia obediência, não havia nada. Havia somente, simplesmente, uma vida dupla, ou nem vida dupla. Já havia uma vida voltada para as questões mundanas, de fato. Ou seja, não obedecia, não reverenciava, e simplesmente vivia dentro de uma situação em que, a presença de Deus para eles ali era nada. Aí você vai lá para o capítulo 13, você vai verificar eles buscando, aliás, lá no capítulo de 1 Samuel, no capítulo 7,
a partir do versículo 2, você vai ver que eles estão buscando, clamavam ao Senhor, para que o Senhor viesse de encontro a eles, e simplesmente falando com Samuel. Aí Samuel vai e fala assim para eles: se vocês querem de fato que a presença de Deus possa vir sobre você e possa haver restauração, aí ele vai e coloca lá uma lista de tudo aquilo que eles precisavam simplesmente deixar, abandonar, largar, renunciar: vida de idolatria, vida de culto a deuses pagãos, vida de procrastinação, vida de prostituição, vida totalmente desregrada diante de Deus. Por isso que aquele povo, a família de Abinadab, por mais que a arca ficasse lá, nunca aconteceria e não aconteceu nada de milagre naquele lugar. Aí você vai ver os filhos fazendo aquilo que estava acostumado a fazer em sua própria casa. Qual a diferença para os dias de hoje? Quanto tempo você tem de crente aqui? Quem é cristão aqui há menos de 3 meses? Faz assim com a mão. Ninguém? Fala, sério? Quem é cristão há mais de 20 anos? Faz assim com a mão. Como é que está a tua vida? Mais de 20 anos e abaixo de 20 anos, mais de 3 meses. Ou seja, eu quero dizer para você: Deus está ou não está aí dentro? A presença de Deus está ou não está com você, na tua casa, no meio da tua família? O porquê que você não consegue viver então as maravilhas de Deus, os ensinamentos de Deus, o crescimento de Deus, a profundidade de Deus na tua vida? Quem é você servindo ao Senhor? Abinadab ou Obed-edom? Quando nós olhamos e somos questionados quanto a isso, a gente automaticamente: não, eu sou Obed-edom. É? Tem certeza? Porque a reflexão quem faz somos nós. Quando eu entendo que eu preciso ser Obed-edom, preciso olhar para a minha vida e falar assim: bom, não cheguei lá ainda, mas eu quero chegar. Eu quero dizer para você que Deus está falando de 20 anos que estava na casa de alguém, e Deus está falando que estava 3 meses na casa de outra pessoa. Sinais e maravilhas aconteceu 3 meses, sinais e maravilhas não aconteceu em 20 anos. Então eu quero dizer para você: não é por tempo, é por coração, disposição. Por isso que muitas das vezes você vai ver pessoas chegarem aqui, confessarem a Jesus, se dobrarem diante do Senhor, quererem aprender, serem discipulados, obedecer à risca tudo que a palavra de Deus tem falado, não resistindo a nada. Aí você vai ver a vida dele crescer, você vai ver a vida dele ser abençoada, você vai ver ele simplesmente ser chamado para fazer algumas coisas na igreja. Aí você vai ficar com um bicão: eu estou aqui todo tempo, ninguém olha para mim. Aí você olha para a tua vida, aí você vai fazer uma análise. Queridos, o viver com Deus, Deus quer te colocar em patamares muito mais altos do que você vive todo o tempo, é um crescimento diário. Mas as lapidações, elas trazem dores, elas trazem choros, mas é para nos ensinar que na realidade final seremos totalmente abençoados. Deus nunca falou para mim e para você que a vida seria tão fácil, tão simples, direitinho, para que pudesse Ele estar me obedecendo na risca tudo aquilo que eu quero. Por isso que eu falei para você: Ele não te prometeu nada materialmente. Todas as coisas Ele vai fazer chegar até a mim. A única coisa que Deus prometeu foi uma casa nos céus. Isso sim, não foi na terra. Na terra Ele não te prometeu nada. Ao contrário, Ele fala assim: não junteis tesouros no céu, na terra. Que as preocupações, tudo, não vai tirar você o sono de você, e você fala assim: hoje eu não vou para a igreja porque eu preciso ir até lá, verificar se está tudo ok, se eu deixei fechado, se eu não deixei fechado, se estão roubando, se não estão roubando, e Deus que entende todas as coisas. Agora, bom, Senhor, é teu. Se mexerem, mexerão contigo com as coisas tuas. Senhor, coloca os teus anjos lá para guardar, tudo certinho, para que não aconteça nada, eu vou te cultuar. O que você acha que Deus vai falar assim? Ah, é? Então o problema é teu, não vou mandar ninguém. Deus dá ordem aos seus anjos a teu respeito. Fica de pé no teu lugar, meu irmão. Aleluia. Diante de tudo aquilo que nós estamos vivendo, amados, o que mais nós precisamos observar nos dias de hoje não é oba-oba, não é pessoas, sabe, se mostrando, querendo ser
Bíblia fala sobre 7.000 que não se dobraram, 7.000 que estavam anônimos. Estou falando para você que é um tempo na qual nós estamos vivendo de pessoas que vocês jamais ouviram falar. Elas surgirão para trazer a verdade da palavra de Deus. Não se engane. Renome não traz mudança para ninguém. Quer seguir alguém de renome? Siga Jesus. Conhecido mundialmente no céu, na terra e debaixo da terra. Está seguindo Jesus, cara? Pô, ninguém tem mais seguidores do que Jesus. E a gente fica seguindo pessoas, se aliançando com pessoas, sabe? Ouvindo pessoas. Cuidado com aquilo que nós estamos ouvindo. Os alimentos parecem ser bons. Nós temos N exemplos na palavra de Deus. Aquilo que é conforto para nós parece ser algo que, puxa, Deus está trazendo isso. Será que Deus está? Eu não estou dizendo que nós não podemos ter. Eu estou dizendo que precisa primeiro meu coração estar voltado para o Senhor. Eu não posso atuar diante daquilo que eu quero que Deus possa fazer para manipular Deus. Muitas das vezes nós manipulamos o Senhor. E Deus é imanipulável. Ele é conhecedor e soberano de todas as coisas. Então quando eu me lanço, sabe, aos pés dele, eu me entrego. A minha vida não tem mais exatamente nada de mim, tudo de Deus. Então aquilo que está projetado acontecerá, querendo ou não querendo, gostando ou não gostando, em nome de Jesus, amém, queridos? Então quando eu me entrego, ou seja, eu não tenho mais nada em que me segurar, assim como nós cantamos a canção agora há pouco, a última canção. Para onde eu irei? Sabe, Eliseu simplesmente queimou as carroças. Eliseu simplesmente fez um banquete e disse para toda a família: a partir de agora minha vida está nas mãos do Senhor. Ele vai fazer comigo aquilo que Ele quiser fazer. O vento vai soprar e vai me levar para onde Ele quiser me levar. O vento vai soprar e vai fazer simplesmente aquilo que precisa ser feito. O vento vai soprar e colocará em ordem tudo aquilo que está fora de ordem. O vento vai soprar e trazer renovo sobre mim. Aleluias! Então é isso que nós precisamos caminhar, simplesmente. Nós vivemos dentro de um tempo em que nós ficamos simplesmente carregados, servindo a Deus, mas com os amuletos, para que se acontecer alguma coisa, eu estou seguro aqui, e então eu serei protegido. Eu quero dizer para você, toda a proteção da terra é falha. Toda a proteção humana é falha. Tudo aquilo que você acha que você está seguro é falha. Então quando eu simplesmente me lanço, eu não tenho mais em quem me achegar, eu não tenho mais em quem me apoiar, eu me apoiei no meu Senhor Jesus, que não vai me abandonar. Esse é o apoio da qual eu preciso diante da minha vida, seja no momento de glórias, seja no momento de alegria, seja no momento de dor, seja na enfermidade, seja na saúde, não importa qual é o diagnóstico, o que importa é, Jesus está comigo, é nele que eu vou me apoiar. Em nome de Jesus, a presença de Deus é suficiente para a tua casa, para a tua vida. A presença de Deus é suficiente para mudar a tua história. A presença de Deus é suficiente para determinar exatamente o teu futuro, meu irmão. Aleluias. Se você está aqui é porque Ele te chamou. Se você está aqui foi porque Ele te escolheu. Isso não sou eu que falo, a Bíblia que fala. Não foi você que escolheu ao Senhor, mas foi o Senhor que escolheu a você. Então quando eu entendo isso, então eu preciso me desarmar diante dele. Técnicas, conhecimentos, estudo, faculdade, sabedoria, tudo aquilo que é humano não me garante vitória em hipótese alguma. O que me garante vitória, crescimento é: a minha vida está nas mãos do meu Senhor, o meu Salvador, na qual me ama e eu o amo também. Então eu me submeto nessa noite.
para que todos aqueles que possam estar próximos de mim sejam alcançados não por causa de mim, mas por causa da presença gloriosa, doce e amorosa do Senhor que está no meu interior, e o cheiro exala a rosa de Sarão aonde eu estiver. Ei, Jesus, somente Jesus. As batalhas que nós vamos enfrentar, todas elas, a vitória jamais será uma opção, ela é uma certeza. Por quê? Porque eu vivo na íntegra a palavra de Deus. Eu vivo na íntegra a obediência ao Senhor. Então, se eu quero adorar a Deus, eu preciso fazer uma reflexão diante daquilo que eu tenho vivido, e a minha adoração ela possa ultrapassar as barreiras, subir e chegar ao trono de Deus. Por quê, queridos? Porque tudo que vem dos céus voltará para os céus. Então, o desejo que eu tenho de adorar ao Senhor veio do céu. Amém? Então, quando eu adoro o Senhor aqui da terra, preciso subir para o céu. Quando eu adoro, faço uma adoração simplesmente terrena, ela não vai ter condições de subir, porque a adoração terrena, o lugar dela não é lá. Agora, quando eu faço uma adoração celestial, quando eu faço uma adoração vinda do trono, em obediência ao Senhor, ela ultrapassará todas as barreiras e chegará no trono do Senhor. E então o Senhor diz assim: no meio dos louvores eu habito, no meio da adoração eu visitarei, no meio da adoração eu tocarei, no meio da adoração eu restaurarei, no meio da adoração eu curarei, no meio da adoração eu simplesmente vou atuar, no meio da adoração os milagres acontecerão. Então preciso entender o que é isso. Então, a partir de hoje, meu irmão, analisa, decida, escolha, viva o que o Senhor tem falado contigo hoje. Se o teu coração está simplesmente fora de algum contexto da qual você recebeu hoje, coloque em alinhamento hoje, em nome de Jesus. Enquanto nós estaremos adorando ao Senhor com um cântico aqui, eu não vou te chamar aqui porque para que você não possa ficar constrangido. Eu não vou te chamar aqui quem quer estar como Obed-Edom, não, porque senão os outros vão ficar, então os outros é Abinadab. Não, meu irmão, esse negócio é para toda a igreja. Então você aí no teu lugar, o Senhor vai te ouvir, o Senhor vai te tocar, o Senhor vai simplesmente trazer algo sobre o teu coração, para que tu possas mudar a partir de hoje, em nome de Jesus. Abandone a síndrome de Abinadab na tua vida, de irreverência, de falta de temor, de desobediência, de indiferença, sem amar a Ele, e tome posse da síndrome de Obed-Edom sobre a tua vida, em nome de Jesus. Que tem temor, que tem conhecimento, que tem sede, que tem fome, que tem exatamente o amor, a paixão, o fogo do Senhor no seu coração. Então milagres e sinais acontecerão lá dentro da tua casa, em nome de Jesus. Essa é uma palavra profética para você. Toma posse, meu irmão, em nome de Jesus. E só você sabe como é que está o teu coração. Só você sabe. Mas pastor, como é que você é? Meu irmão, Deus me trouxe essa palavra para ministrar. Na nossa igreja tem 2 cultos passados. Num domingo que eu fui ministrei essa mensagem lá. E no dia que o Senhor me deu essa palavra, Ele disse assim para mim, e sempre acontece isso. Quando Ele me deu a palavra, Ele disse assim: guarda ela, você vai ministrar em outro lugar. Só não me disse onde. E quando foi o início dessa semana, eu recebi o convite para estar aqui. E eu falei: Deus, mas domingo, eu pensei, domingo eu quero você lá. E na hora o Espírito Santo de Deus falou assim: é agora que é o momento de você ministrar essa palavra que eu entreguei. Lá você vai entregar, lá em Vicente Carvalho, porque eu preciso tratar com eles.
Que amor Deus tem por ti, meu irmão. Aleluia. Eu posso dizer para você que a vida das pessoas lá foram impactadas. E se for impactada lá, não é por causa do inimigo, é por causa do Senhor, que tem exatamente te enxergado e quer te tirar da síndrome de Abinadab e te colocar exatamente como Obed-Edom, cheio de amor, paixão pela sua presença. Aleluia. Entenda! E somente você sabe como é que está teu coração. Então, enquanto cantamos esse cântico, faça uma reflexão. Se tiver que pedir perdão para o Senhor, pede perdão para Ele agora, onde você está. E pode dizer para Ele que esse tipo de palavra, que essa própria palavra assim: Senhor, arranca de mim se houver alguma síndrome de Abinadab na minha vida nessa noite, em nome de Jesus.